Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à parte 2 da live do Paulo César de Oliveira, que agora a gente vai dividir em partes para ficar mais suave, para vocês assistirem de uma vez ou intercalado, né? Conflitos interplanetários e o mal na Terra. É importante nós conhecermos porque, mesmo na Terra, na terceira dimensão, nós já vamos nos preparando para a eternidade, né? Vivermos num lago e sabermos o que ocorre no oceano, sabendo sempre que a paz é algo interno, que se nós formos depender do externo para ter paz, alegria, felicidade, a gente não vai conseguir. Então, é algo interno. Construamos nossa paz independente das circunstâncias, sabendo nos posicionar, sabendo nos indignar algumas vezes. O que pudermos mudar, mudamos, mas sem perder a nossa paz. Querido Paulo, muito obrigada. O microfone é seu. Pode dar continuidade à sua maravilhosa exposição. Eu vou trazer os seus slides. Olá. Olá, pessoal. Então, gratidão, Maia. Essa live é uma continuação, porque, na verdade, nós contamos a história de guerras que aconteceram no nosso sistema solar, guerras que destruíram alguns planetas, principalmente dois em especial, que é o Phaeton, que ocupa a quarta órbita, onde tem o cinturão de asteroides, um outro planeta chamado Tiamat, que também destruiu, e essa guerra fez com que também a atmosfera de Marte fosse queimada. Assistam a live anterior, a parte 1, onde eu detalho essa história para vocês, como isso aconteceu e como certos seres se infiltraram aqui na Terra. Inclusive, marcianos também vieram para a Terra, phaetonianos também vieram para a Terra, influenciaram a civilização egípcia. Posso fazer um adendozinho antes de me ausentar, de deixar você sozinho, Paulo? Claro, claro. Eu há cerca de 12 anos atrás, trouxeram uma moça aqui na minha casa para que eu estudasse, trabalhasse, porque ela, digamos assim, seres se comunicavam através dela, dizendo que ela não era da Terra, que ela estava aqui em exílio, e que, digamos assim, queriam alguém que pudesse cuidar da paranormalidade dela. Ela era uma paranormal fantástica. E eu acabei convivendo com ela por algum tempo, e nessa convivência nós saíamos para alguns lugares, até a pedido deles algumas vezes, e ela conseguia ver a origem das pessoas. Ela olhava para as pessoas e ela praticamente via de onde a pessoa vinha. Ela dizia, nossa, Maia, é lotado de marciano aqui. E quando ela veio para minha casa, que nós começamos a trabalhar, a desenvolver essa... Não é desenvolver, porque ela já era desenvolvida, mas a dar o campo energético favorável para que os seres se manifestassem, para que a energia original dela aflorasse, né? E então, quando ela expandiu a consciência, ela começou a ver muita gente originária de Marte. Nós íamos para uma área aqui da minha cidade, Manaus, chamada Zona Leste, e ela dizia bem assim, nossa, aquele ser ali, aí começava a falar dele, ele é de Marte, nossa, aquele também, então ainda tem muita gente de Marte aqui, viu? E aí você agora vem e fala, e o que as evidências mostram? E o nosso amigo marciano, que nós trabalhamos para 9 anos com ele também corrobora essa informação que você está dando, que houve uma destruição, muitos migraram para cá e a gente tem uma vasta literatura. Agora eu vou deixar você sozinho, tá? Era só para corroborar, para que as pessoas não achem que eu gosto de me meter, ou que eu
acho, podem até pensar bem assim, o Maia quer mostrar que sabe. Eu quero colocar para vocês que quando uma pessoa pesquisa ou uma pessoa tem contato, é muito bom quando há esse... Né? É testificação que fala na linguagem religiosa, né? É uma testificação. Eu, quando fui levada para conhecer esse marciano, eu falei, não, ela não pode ser a única pessoa a conversar com extraterrestres. Vou procurar outras pessoas e encontrei. Então, é uma forma de testificar, é uma forma de dizer que hoje é raro, mas que, de repente, num futuro vai ser muito comum pessoas olharem e saber a origem das outras. E saber que houve esse problema em Marte, né, e que muitos migraram para cá, tá bom? Então, é uma questão de dar um suporte teórico, vamos dizer assim. Sim. Eu quero, inclusive, Maia, quero agradecer seu testemunho, né, a sua participação, e dizer que eu já tinha pedido para o Maia que sempre que ela tivesse alguma informação, que, por favor, para complementar, que me auxiliasse nessa live, porque realmente eu soube por fontes seguras que os marcianos gostam muito de florestas, inclusive, e que, em uma certa época, construíram até uma base na Amazônia, e que eles, especialmente, estão envolvidos no processo de despertar da humanidade. Tem muitos realmente aqui na Terra, por conta do que aconteceu na atmosfera deles, tiveram muito poucos sobreviventes, e que, principalmente, eles têm ajudado a desenvolver técnicas para a humanidade sair da hipnose coletiva. Um deles, eu quero falar do garoto Boriska também, que, se não me engano, nasceu na Rússia, e ficou muito famoso no mundo inteiro, o garoto Boriska, porque ele lembrava de toda a tecnologia e de vidas que ele teve lá em Marte. Então, tem muitas almas encarnadas na Terra que vieram de lá. Lembrei de uma coisa. Quando o Lai contatou com essa moça, Bárbara, aqui nessa região, ele falou que ele estava responsável pelo desenvolvimento dessa região. E aí você fala agora que eles gostavam, né, de natureza e que tinham uma base aqui, coisa que a gente não chegou a conversar, coisa que eu nem sabia que você ia falar. Olha que interessante, Exatamente. Tudo bate. Por isso que, é bacana assim. Tudo bate, exatamente. Por isso que é importante esse intercâmbio. Então, fique à vontade para me interromper, falar quando for necessário, porque isso só enriquece a live. Além dos egípcios, além dos Agora eu vou deixar você marcianos... sozinho. Perfeito, obrigado, Mai. Além dos marcianos que influenciaram fortemente a civilização egípcia, né, nós vimos, inclusive, construções na superfície marciana que são muito parecidas com a esfinge no Egito e com as pirâmides egípcias, né? Então, nós temos também os que migraram do planeta chamado Hercólogos. Só para finalizar, e também para trazer um pouco de tranquilidade para as pessoas que, de repente, estão saindo de zero conhecimento sobre espiritualidade, cosmos, e, de repente, se depara com uma live dessa. Poxa, não tem bem na Terra, não tem bem fora da Terra, é tudo guerra, sempre vai ser guerra. O Lai, segundo o Lai, depois dessa, digamos assim, destruição do planeta deles, só renasceu quem não tinha mais karma. Só renasceu seres leves. É como se fosse, ele fala que é como se fosse uma sala de aula. Só quem alcançasse determinado padrão de comportamento, vibratório, de atitudes, é que pôde retornar para Marte. Os outros vieram para a Terra. Olha só que chato, né? E agora, né, e lá, por exemplo, lá é um planeta, vamos dizer assim, de felicidade. Harmonia, felicidade, eles têm um processo deles evolutivo. E hoje nós estamos passando por essa situação. Quem desencarnar agora na Terra só vai voltar se tiver aprendido já a ser bom, correto. Então, o nosso planeta vai subir de nível e só deverá retornar quem tiver aproveitado a oportunidade e subido de nível também.
Então, esses conhecimentos aí vão ajudar você a sair, tirar a atenção do umbigo, tirar a atenção do vizinho, tirar a atenção do colega, tirar a atenção dos outros, porque as pessoas acabam vivendo para criticar, para falar mal, e vai passar para a sua própria evolução. Vai deixar de apontar para lá e vai começar, a apontar para si mesmo e crescer como pessoa. Pronto, Paulo, encerrei, agora eu vou. Não, eu adorei, perfeito, vamos lá. Então, como a Maia disse, na verdade, hoje estão ocorrendo muitas batalhas, muitos conflitos secretos no planeta Terra. Quer dizer para vocês que, aproveitando o gancho dela, só que a guerra hoje é pela sua alma, né? Que a alma, ela é uma energia muito superior do universo. Então, eles querem manter as almas escravizadas. Então, quem se purifica, eleva o seu padrão vibratório e se liberta. Quem não se purifica, inclusive, vai encarnando em planetas cada vez mais densos. Por isso, eu achei muito legal contar a história de Krishna, que é um ser de consciência desperta, como Jesus, que é a manifestação crística na Terra, para salvar as almas. Por que eles falam de salvar as almas? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, mas antes, eu quero citar um pouco da história da Terra. O que eu vou falar para vocês agora é coisa de um professor de história. Só que é uma história que tentaram apagar. Você não vai encontrar facilmente. Você tem que ser garimpeiro para poder encontrar essas informações. Elas estão lá, mas eles deram uma maquiada. Se você não tem um contexto, alguém que te direciona, você não encontra. Então, para vocês poderem entender o que aconteceu com os sobreviventes de Hercólopos, da casa de Tiamat, depois que eles desceram aqui na Terra, me acompanhe. E você pode ir clicando no Google, na sua plataforma de pesquisa e checar o que eu vou falar. Uma palavra-chave para vocês aí que eu vou dar agora chama-se Rei Bulan. O nome dele eles não apagaram. Apagaram muita coisa. O país que ele dirigiu, que era chamado Khazaria, na época, o Cazaquistão, esse país foi apagado do mapa. Mas você não encontra os livros de história por que ele foi apagado, o que aconteceu com esse país. Mas a história do Rei Bulan, através dele você vai encontrar a existência dele. Então, você digitando Rei Bulan, eu coloquei uma foto do lado esquerdo aí no slide e printei do meu celular. E vou ler para vocês que o Rei Bulan foi o rei Khazar, que liderou a conversão dos Khazars ao judaísmo. Opa, como assim? Onde ficava Khazaria? Fazia fronteira com a Rússia. Pois a data de conversão é muito disputada, embora seja certo que Bulan reinou em algum momento entre meados do século VIII e meados do século XIX, século IX. Então, entre o século VIII e o século IX. É uma história incrível. Eu vou pular o meu croquis aqui um pouquinho, porque eu quero contar do meu jeito para vocês, mais ou menos assim. Depois eu vou ler alguma coisa que eu anotei para ver se eu não esqueci nada. O que acontece é o seguinte. Esse rei Bulan, e reinava esse país chamado Khazar, que fazia fronteira de um lado com a Rússia, que era cristã, e de outro com países muçulmanos. Ele adotou como religião oficial do seu país uma religião pagã de cunho satânico. Então, deixa eu explicar para vocês. Ele implantou o satanismo, porque nem todo paganismo é ruim. Algumas religiões pagãs trabalham com os elementais da natureza, com os deuses dos elementos, fazem magia de cura, de plantas, etc. Então, não generalize. Toda vez que você generalizar, você corre o risco de errar. Então, nem com relação ao povo, porque a Khazaria fica onde era a Turquia, né? Uma parte da Khazaria onde era a Turquia. Então, você vai falar que todo povo turco, não, calma. Ele era o governante, como aquele rei, que eu contei, por isso eu contei, eu falei, eu assisto a primeira live, número 1, para você entender a número 2, tá? É muito importante o contexto, tudo é uma questão de contexto. Assim como Krishna teve que vencer o rei Kamsa, que estava fazendo sacrifícios humanos, inclusive de crianças, e é o modus operandi dos reptilianos, né? Os pequeninos, eu não vou ficar repetindo muito a palavra crianças também, por questões de algoritmos, tá? Mas os pequeninos, no reinado do rei Kamsa, eram feitos sacrifícios. Inclusive, todas as crianças que nasciam da mãe do Krishna foram assassinadas. Todos os meninos.
porque ele temia, ele sabia que tinha uma profecia de que quando nascesse o oitavo filho da princesa Devaki, esse seria o homem que nasceu, o ser divino que nasceu predestinado a libertar a Índia da dominação do rei Bulan, que servia os seres répteis, inclusive, com sacrifícios. Mas se você pesquisar na história da humanidade, várias culturas faziam sacrifícios humanos para esses deuses. E, na verdade, eles faziam isso para extrair um líquido, uma substância produzida pelas glândulas adrenais, quando a pessoa está em extremo estresse, o organismo descarrega todas as energias e eles sugavam essa energia, esse sangue cheio de adrenalina. Tem até um termo muito conhecido aí no esoterismo, hoje até considerado um realismo fantástico, chamado adrenocromo, né? Então, eles faziam isso porque para eles é algo muito preserva a vitalidade deles, é como se fosse uma droga para eles, né? Então, eles implantaram, enganaram vários líderes religiosos, porque eles têm o dom da mimetização. Eles são como se fossem camaleões, eles conseguem se transformar em seres humanos, em seres divinos e enganaram muita gente. Fizeram isso na Índia, mas Krishna baniu. E da Índia eles foram para a região do Oriente Médio. E eu quero falar também de alguns países da Terra, por exemplo, pouca gente sabe, mas, por exemplo, o Iraque. Quem que era o Iraque antigamente? Era a Mesopotâmia. E a Pérsia? Onde era a Pérsia? Era o Irã. Então a gente vai começar a entender um pouquinho da história. Isso é histórico. Eu vou falar aqui para vocês, esse rei implantou isso no país dele, e começaram a desaparecer muitas crianças. Ainda hoje desaparecem, né? Mas naquela época, o imperador, o czar da Rússia, percebeu e mandou pesquisar. Ele era cristão e descobriu que eles estavam fazendo sacrifícios. Inclusive, eles desenvolveram uma especialidade, que era o disfarce. Eles entravam no corpo de um político, roubavam a roupa dele, se disfarçava, né, colocava um disfarce igual aquela pessoa, substituía. Se tornaram especialistas em substituir pessoas, tomar o lugar de pessoas e assumir o controle de certas organizações. Assumem o controle porque eles foram muito astutos, né? Porque se você substitui o líder de uma organização e coloca alguém que tem interesses contrários àquela organização, os seguidores muitas vezes não questionam, vão fazer aquilo que o líder está falando. Então eles fizeram isso em muitos países. E esse rei da Casária, chamado Rei Bulan, foi pego. Então a Rússia descobriu que ele estava fazendo sacrifícios e o imperador ainda deu uma chance para ele. Falou: olha, nós não vamos admitir esse tipo de satanismo, de sacrifício humano aqui num país vizinho, e nós vamos te dar um ultimato. Ou você muda, faz uma conversão para uma das religiões mais famosas, tipo cristianismo, ou cristianismo, ou judaísmo, ou islamismo, ou nós vamos anexar o seu país, vamos invadir e anexar. Deram um ultimato. E ele falou, ok, não. Aí ele convocou representantes de várias religiões, o país dele deu uma disfarçada e adotou o judaísmo. Até aí, tudo bem. Só que o que pouca gente sabe é que, na verdade, ele adotou o judaísmo, mas ele se infiltrou no judaísmo e começou a desviar os verdadeiros objetivos da verdadeira e legítima religião judaica, que é maravilhosa, certo? O que ele fez? Ele entrou no Talmud babilônico, a magia negra, ele criou a Cabala Negra, resumindo. Foi um dos criadores, o principal criador da Cabala Negra, esse rei Bulan. Então, pessoal, o que ele fez? Feito isso, eles imigraram para várias regiões da Europa, Alemanha, Ascânia. Por quê? Eu estou pulando um pedacinho, deixa eu voltar. Ele se converteu, inclusive o idioma deles era o Idim, era um idioma diferente. Eles tiveram que aprender o hebraico, e o país se tornou como religião oficial o judaísmo. Então, tinha um país na fronteira com a Rússia que adotou como religião oficial o judaísmo. Acontece que o serviço secreto descobriu que eles continuavam fazendo seus rituais satânicos, inclusive roubando, extorquindo viajantes e pessoas que passavam pelo país deles. Então a Rússia, depois eu vou dar o nome do imperador, não hesitou. Isso atacou o país e anexou o país, né? Fez uma devassa no país. Só que o rei Bulan, ele também tinha seus informantes, ele sabia que o país ia ser invadido e ele fugiu. Então, os askenazes se tornaram os errantes, né? Eles não tinham país e migraram para várias regiões da Europa. Mas, principalmente, onde eles conseguiram entrar bem mesmo, foi na Inglaterra.
Então, na Inglaterra, eles se hibridizaram com a família real e assumiram o controle do Banco Central inglês. Então, fiz um resumão, e a partir daí, eles passaram a cumprir um plano de vingança. Esse plano de vingança durou séculos. A primeira vingança que eles quiseram fazer foi contra a Rússia. Então, eles financiaram a Revolução Bolchevique, desviaram o verdadeiro sentido do comunitarismo, né, transformando em comunismo, e criaram um caos no país, assassinando todos os descendentes da família real. Assumiram o controle do país. Depois eles invadiram a Índia, como vingança, inclusive a Krishna, por 300 anos a Inglaterra explorou a Índia. Invadiram a China, então essa é uma história. Então, depois disso, eles queriam um país para eles, para chamar de seu, né? E aí entra uma história muito traumatizante. Mas antes de contar com detalhes essa história traumatizante, como foi que eles anexaram, criaram o Estado de Israel, se disfarçando de judeus, porque se você olhar bem, os judeus brancos que nós vemos na TV, revistas, jornais, internet, eles não são pertencentes às 12 tribos, eles não pertencem à linhagem de Abraão, e nunca foram descendentes de fato de Jacó. Esses se auto-intitulam judeus por causa desse rei Bulã, que queria ter outra religião. Uma religião que fosse monoteísta de fácil aceitação para o seu povo. Então, pessoal, não culpem o povo. O povo estava... Ele queria, inclusive, enganar o povo, mas por detrás ele estava fazendo sacrifícios humanos e trabalhando para esses seres répteis. Esses ditos judeus, são, na verdade, o antigo povo Khazari, que quer dizer errante. Eles dominaram o centro asiático por volta do século VII até o século X. A região centro-asiática que eles dominaram é nada mais nada menos que a famosa Turquia. Então, ou seja, os Khazaris são um povo branco, seminômade, turcomano, que depois de se estabelecerem na Turquia, se converteram ao judaísmo. Porque tem uma história, pessoal, antes deles se estabelecerem na Turquia, eles foram expulsos do Irã. O Irã, que é a antiga Mesopotâmia, desculpe, que é a antiga, vou lembrar, o Irã era a Pérsia, que era a antiga Pérsia, Zoroastro e outros mestres da luz puseram os turânios para correr de lá, né? Então, e eles tentaram entrar na Índia de novo, eles tentaram, mas principalmente eles foram para essa região da Turquia, se infiltraram na Turquia e continuaram fazendo os sacrifícios dele, tentando manter, alimentando esses seres. Mas esses seres foram se aperfeiçoando, eles descobriram que nós temos um calcanhar de Aquiles, a nossa civilização, que é o dinheiro, a moeda. Então, eles armaram um plano para dominar o mundo, né? Então, esse povo que se converteu ao judaísmo foi aliado do Império Bizantino e se opuseram ao Império Sassânida e guerrearam também contra o domínio árabe. Então, a guerra começa aí já contra o povo árabe. Fugindo dos ataques dos mongóis, derrotados pelo reinado de Kiev, os Khazaris foram, olha só, Kiev, vocês estão entendendo onde está tendo guerra hoje no mundo? Justamente na Ucrânia e justamente no Oriente Médio. Então, eles foram para a Europa Oriental, ocupando lugares onde hoje é a Polônia, Hungria e Ucrânia. Com o tempo, eles ficaram conhecidos como Ashkenazes, quando foram morar na Europa Central. Então, o termo Ashkenaz é um termo hebraico medieval para Alemanha, que foi um dos locais da Europa Central onde muitos deles foram morar. Ou seja, eles estavam, quando o governo alemão se deu conta, a maioria dos imóveis, jornais e revistas e bancos já estava na mão deles. Então, segundo a Bíblia, os descendentes de Ashkenaz, conforme a tradição, seriam os citas, um antigo povo iraniano. Contei para vocês como que eles, quando eles foram expulsos da Índia, eles foram para o Oriente Médio e tentaram se infiltrar no Irã, que viviam nas proximidades do Monte Ararat, e eram chamados Ashkuza, nas inscrições assírias. Então, a região da Ascânia, na Anatólia, deriva seu nome desse grupo, que se acredita ter avançado até a Europa. Então, a história deles, quando estavam lá no Irã, é muito longa, eu vou até pular essa parte também. Pular não, eu vou citar, mas não vou entrar em detalhes, como foi que Zoroastro, o grande iniciado, o primeiro profeta de que se tem notícia, conhecido como fundador de uma religião de princípios grandiosos, né? A data do nascimento de Zoroastro é incerta, acredita-se que ele nasceu no século VII a.C., e foi o fundador do Mazdeísmo, ou Zoroatrismo, uma religião adotada oficialmente pelo Império Aquemênida. Quando a antiga Pérsia... Paulo... Sim? Pode falar, por favor. Não pula não, porque tá. Se conhece muito essa história, mas fragmentada, fica parecendo fantasiosa,
E da forma que você está colocando, a didática que você está usando, fica de mais fácil compreensão. Então, não pula, não. Entra Combinado. fundo, que esta live realmente, para quem quer conhecer a história, quem quiser esclarecimento, nota 10, tá bom? E, inclusive para mim, viu? Gratidão. Então, vamos lá. É que, como é uma live histórica, né, eu tenho que citar fatos históricos, personagens históricas, a época, a cronologia, fica meio cansativo. Mas não é uma live de entretenimento, é uma live de documento, sabe, pessoal? Inclusive, pesquisem aí, vocês vão encontrar nos livros de história tudo isso. O que nós fizemos? Nós montamos o quebra-cabeças, tá? Dentro de uma cronologia. Então, os persas que criaram o zoroatrismo, que era uma religião dualista, que acreditava na existência de dois deuses, Hormuz, que era o bem, e Arimã, que era o mal. Então, na Índia, tinha um outro nome, né? Mesmo assim, Arimã era o mal. Os princípios do zoroatrismo foram reunidos em um livro chamado Zen de Avesta. Vários deles influenciaram o judaísmo e o cristianismo. Então, nós temos aí no zoroatrismo o precursor do judaísmo e do cristianismo. Os turânios, que são os turcos antigos, né? Eram tribos nômades, eles invadem a Pérsia e o Irã, que significa terra dos arianos. Depois, os turânios, da mesma forma que os iranianos, cultuavam fogo. Só que esses turânios cultuavam na sua forma demoníaca e cruel, para sacrifício, porque esse povo, não que o povo seja ruim, o mal se infiltrou em seus governantes, certo? E a partir daí, o povo acaba sendo gado, acaba sendo manada, acaba sendo direcionado como ovelhas, tá, pessoal? Então, não vamos generalizar para o povo, mas vamos ver que alguns governantes, então, esses seres descobriram que é mais fácil controlar um governante, e esse governante controla o povo. Então, os persas invadidos, assim que puderam escapar, refugiaram-se nas montanhas, e é nesse clima que nasce uma criança de ascendência real, com o nome de Ardjap, mais um que teve que encarnar para lutar pela luz, que após uma juventude caçando búfalos e combatendo os turânios, recebe uma espécie de iluminação, que já havia sido profetizada por um visionário da sua tribo. Então, os turânios, que mais tarde viriam a ser conhecidos como Casária, estão entendendo a cronologia, pessoal? Que antes da Casária se estabelecer na vizinha da Rússia, da Turquia, eles estavam ali no Irã. Dá para entender depois algumas guerras que aconteceram contra o Irã, depois que eles foram expulsos, porque esse povo armou uma vingança contra todos que expulsaram eles de lá. Então, os turânios, que mais tarde viriam a ser conhecidos como Casares, se davam a prática de sacrifícios humanos e ofereciam suas vítimas a dois monstros sobreviventes. Olha, você vai ver aí que tem muitos seres, muitas civilizações que Olha, eu não sei se falhou para os outros, mas falhou um pouquinho. Ofereciam sacrifícios, aí depois falhou. Você pode eu vou voltar? falar novamente, Ofereciam perfeito. Foi muito sacrifícios bom a você ter quem? me comentado que falhou, Aham. que eu vou poder detalhar isso melhor para eles. E é assim, ó. Esses turânios, que mais tarde viriam a ser conhecidos como os casares, que davam a prática de sacrifícios humanos, eles ofereciam suas vítimas para dois monstros sobreviventes da pré-história, os pterodátilos. E, na verdade, é assim que foi registrado nos livros de história. Mas como nós estudamos a primeira etapa dessa live, eram seres reptilianos que estavam infiltrados. E esses sacerdotes, inclusive, utilizavam como emblema o símbolo desses seres, ou seja, uma seita de magia negra, que fazia sacrifícios para a extração da, inclusive alguns pactos, né, para extrair a matriz de força da alma das suas vítimas. Então, para esclarecer legal, para o pessoal poder entender, deixa eu explicar de novo. O Oriente Médio tem o Iraque. Na época, o Iraque chamava-se Mesopotâmia. Tem o Irã. Na época, o Irã era a Pérsia. O Líbano era a Fenícia. Então, Fenícia, Pérsia, Mesopotâmia. E os turânios eram os turcos, que mais tarde viriam a ser conhecidos como Casária. Então, eu até coloquei no slide número 29 um mapa antigo para vocês poderem entender onde se estendia o Império o Reino da Casária. Você pode ver aí, inclusive, você pode ver no slide, na figurinha do lado direito, que tem aí o símbolo, né, a estrela de Salomão, como símbolo da Casária.
Então, nessa época, os cazares estavam se fazendo passar por judeus já. Ainda continuam, mas eles mudaram de país, porque quando os russos, você pode ver ali, tem Kiev, tem vários países ali, que fazia fronteira com eles, descobriram que eles estavam fazendo sacrifícios humanos, ele expulsou eles de lá. E daí eles foram para outros países da Europa, né? Então, a casárea, como não existe mais, são mapas antigos, então você tem que garimpar. Mas existem, se você garimpar, você vai encontrar os registros desse país e do porquê que eles foram expulsos de lá, né? No slide número 30, eu coloquei outro mapa mais esclarecedor, um pouquinho mais moderno. No slide número 30, eu comento que em 1016, quando uma expedição russo-bizantina conjunta foi feita contra os cazares. Então, no ano 1016 é que o Império Khazar sofreu baixas irremediáveis e seu declínio foi selado. Então, foi em 1016 que os russos conseguiram vencer os cazares totalmente. E daí eles fugiram. Então, a dissolução do Império Khazar no século X foi o que ajudou e influenciou a formação de alguns reinos da Europa Oriental. Esses reinos mais tarde se desenvolveriam para os estados modernos: Rússia, Ucrânia, Polônia, Hungria, Romênia, República Tcheca e Eslováquia. A Áustria e a Alemanha, até o início desse século, foram o lar de comunidades substanciais de povos que professavam a fé judaica. Mas, na verdade, eles se infiltraram em vários países, mas principalmente Áustria e Alemanha. Então, a gente vai começar a entender o que aconteceu nos bastidores da história do planeta Terra. Coisas que eu não posso falar aqui, mas da forma como estou colocando dentro da história, não é nada de opinião minha, tá, pessoal? Estou colocando aqui a história para vocês, certo? Então, está em qualquer livro de história. Eu só organizei a história para que as pessoas possam entender melhor, como a Almaia mencionou. Você encontra fragmentado isso, né? Então, aqui ela está mais organizada. Então, só para vocês terem uma noção, no ano de 740, a Casária ficava confinada, eu mostrei os mapinhas ali para vocês, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e era conhecida como Casária. Uma terra que hoje é predominantemente ocupada pela Geórgia, mas também alcança dentro da Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria. Uma parte dela passou a pertencer a esses países, né? Então foi nesse local, Casária, que surgiu, que se conhece hoje como judeu branco, como vemos na mídia, certo? Então vamos lá. Ou seja, até então eles nem eram do Oriente Médio. Agora, nessa etapa da live, nós vamos estudar como que eles voltaram para o Oriente Médio, como eles conseguiram reconquistar uma área que eles chegaram a ocupar quando estavam infiltrados ali no Irã. Eles viviam cercados, pois tinham os muçulmanos de um lado deles e os católicos do outro, e constantemente temiam ataques de ambos os lados. O povo da Casária não era de nenhuma das duas crenças. Ao invés disso, praticava adoração a ídolos e eram politeístas. A história normalmente cita isso, que eles eram politeístas, mas se você garimpar, você vai ver que o rei da Casária, o rei Bulan, fazia sacrifícios humanos. Decidiu, de modo a proteger sua gente contra ataque, que o povo da Casária deveria converter-se a uma das crenças. Mas qual? Se eles se convertessem ao islamismo, eles estariam sob o risco do ataque dos católicos e vice-versa. Então, ele usa esse argumento, por isso que ele escolheu o judaísmo. Ok, tudo certo, se ele não tivesse deturpado o verdadeiro conhecimento judaico. Existe o judaísmo puro? Existe, mas ele criou uma facção, um ramo do judaísmo político, que hoje em dia é conhecido como sionismo. Então, vou contar essa história do sionismo para vocês agora, sem nenhum preconceito. Isso é histórico, tá, pessoal? Então, o que ele fez? O país dele todo teve que aprender a falar o hebraico, pois o povo casariano falava o Yiddish, um idioma totalmente diferente do hebreu, e adotou os princípios do livro mais sagrado dos judeus, o Talmud. Mas, na verdade, eles pegaram o Talmud babilônico, que tem muitas coisas de magia negra, voltado só para ganhar dinheiro. Totalmente voltado para o materialismo. O que o mundo chama de movimento sionista, pessoal, na verdade é uma colonização branca, uma invasão. Tudo orquestrado por um jornalista, que ele era de uma ordem esotérica, chamado Theodor Herzl, em 1860. Ele era de uma sociedade secreta. E ele viveu, na verdade, desculpa, eu falei 1860. Na verdade, ele viveu de 1860 até 1904. Ele é considerado o fundador do sionismo moderno. Então, pesquise na história. Quem é o fundador do sionismo moderno? Vocês encontraram Theodor Herzl. Não sei se pronuncia exatamente assim, Herzl, de 1860 a 1904. Então, o povo judeu branco de hoje
na verdade, grande parte deles tem essa influência dessa sociedade secreta, e desde a sua conversão à religião da Idade Média, Israel por si só é uma região de povo predominantemente de raça morena, de pele morena, porque eles são do deserto, eles não são de pele clara. Não com feições europeias como se vê hoje na mídia. Então, a Israel moderna é hoje, infelizmente, uma cultura voltada aos Illuminati, certo? O Estado de Israel, que nasceu no ano de 1948 na ONU, foi criado por essa ordem, patrocinado por ela. Vemos até hoje que, inclusive, influencia os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países. Por isso que Estados Unidos, Inglaterra e outros países estão sempre ajudando a essa Israel branca, porque eles têm essa ligação em comum por conta dessa ordem, em detrimento de outros povos e minorias que clamam por ajuda humanitária. Estou dizendo aqui, volto a repetir, é histórico. Pesquisem aí, não sou eu, Paulo, defendendo nenhum idealismo, nem inventando nenhuma história, certo? Então, o Estado de Israel, ele nem existia até 1948. Ele foi criado, patrocinado por essa sociedade secreta. O povo não tem nada a ver com a verdadeira raça judaica, que é a do deserto, é um povo moreno. E tem mais coisas aí. Eu vou pedir para o Maia colocar, deixa eu ver, o slide número 32. O slide 32 mostra um mapa hoje, dentro da mapa político atual, né? Para nós podermos ter uma ideia ali de onde fica o Irã, onde fica o Paquistão, onde fica a Índia, onde fica o Posso fazer um Iraque. adendo, Paulo? Sim, por favor. Inclusive, neste conflito e nos outros anteriores entre o novo Estado de Israel, recém-criado de Estado de Israel, e a população judia palestina, que entra Zecaria City e vários outros, o conflito é o mesmo. Os antigos habitantes da Palestina têm conflito com os novos judeus, com os judeus estrangeiros, os brancos, que são os Ashkenazi. Ou seja, o que você está falando, na prática, hoje, eles falam, nós vivíamos em paz e harmonia. Depois que eles vieram e criaram esse Estado, está havendo que nem eles mesmos aguentam. Hoje mesmo, os judeus estão indo às ruas pedindo para o governo sair, o governo que está há 20 anos lá, sair, porque está matando eles de vergonha, né? Eles vão voltar, correm o risco de voltar a ser discriminados, perseguidos pelo que está acontecendo lá. E eles não apoiam, né? Eles não apoiam. Então, vamos lá. Olha que depoimento importante, triste, mas importante. Obrigado, Maia. Exatamente. Na verdade, o que eles estão fazendo é algo vergonhoso, né? Até para os próprios judeus que vivem em Israel hoje, que são da verdadeira religião judaica, né? Então, mas por que desde o início dessa live eu venho dizendo para vocês, desde o começo da introdução da live 1, pessoal, não generalizem. O povo é bom, é que os governantes, uma meia dúzia de pessoas, conseguem governar milhares, bilhões de pessoas. É o que está acontecendo lá. O povo judeu é bom, mas o governante está envergonhando eles. Ele já era para ter caído do poder, ele até usou essa guerra. Inclusive, alguns repórteres investigativos falam de uma rave onde aconteceu a primeira entrada do Hamas e que teve gente que foi morta, na verdade, pelo exército, pelos próprios membros do exército judeu. Mas vamos lá que quero citar dados para vocês. Dados históricos e de jornalistas investigativos, nada do que eu estou falando. Eu sou aqui um pesquisador. Se alguém puder refutar e quiser refutar, vamos conversar. Me dá os dados que você tem, de onde você tirou suas fontes, que eu vou dar as minhas. Então, assim, vamos para o slide número 33, por favor, Maio. Esse slide número 33 é só um print. 33, não foi por acaso, e ele é um print que eu fiz do que é o parlamento judaico hoje aí. Eu entrei no meu celular e digitei lá Knesset. Pessoal, apenas faça isso. Corroborando, Paulo, Sim. Apenas corroborando, eu tenho declarações de ex-integrantes da IDF, pessoal de lá, falando que aquilo ali foi provocado pelo governo. Era uma desculpa que eles precisavam ter
para invadir. Tanto é que o Egito avisou o governo de Israel: olha, tem alguma coisa sendo planejada. E eles, pelo contrário, tiraram todos os militares que estariam protegendo aquela região e deixaram a coisa acontecer. Isso se não fomentaram, né? Porque eles se infiltram até mesmo entre os palestinos. Isso se eles Exatamente. não fomentaram. Eles são mestres dos faz. Você sabe o que eu achei mais absurdo de tudo? Porque eu faço uma pesquisa sobre sociedades secretas. E coincidiu que no relatório Gaia, do professor Jefferson, que é um livro manuscrito que está no meu poder, de 200 e poucas páginas, ele conta a história de quase praticamente todas as sociedades secretas, sabe? E como foi que eles foram se infiltrando em uma a uma, sabe? Porque, na verdade, mesmo os Illuminati, a própria maçonaria, foi criada com o objetivo de ajudar a humanidade, preservar certos conhecimentos sagrados. Então, o objetivo, só que eles foram se infiltrando em várias organizações. Na verdade, eles são mestres da infiltração, que eles querem dominar o planeta através do engano. Então, eles vão lá, se infiltram num governo, se infiltram no outro governo, pega as commodities daquele país, cria uma guerra, a especialidade deles é guerra, para poder vender arma para os dois lados, certo? E para poder se alimentar de energia. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar agora embasbacados, porque para saber como que foi criado o parlamento israelense. Isso está lá no Google. Digita lá, o parlamento chama Knesset, na linguagem deles. O parlamento israelense, estou lendo aqui, foi fundado em 1949, após a declaração da independência do Estado de Israel em 1948. Qual a página? Qual a página? É o slide número 33. 33. Ok. Os seus membros reuniam-se inicialmente em Tel Aviv, primeira capital de Israel após a independência. Ok. A sua sede atual está em Jerusalém e foi construída em terras pertencentes à Igreja Ortodoxa Grega, que foi arrendada para esse fim. Até está grifado aí, ó, em violeta, rosinha, sei lá. O atual edifício da Knesset, situado em Jerusalém Ocidental, foi erguido em 1957, financiado por James Rothschild, como doação ao Estado de Israel. Quem construiu o parlamento israelense? Um Rothschild. Quem pesquisa a verdadeira história dos Illuminati e do poder por trás do poder vai pesquisar quem é essa família e o que ela fez para poder ganhar dinheiro. Porque ela é uma das famílias mais ricas do mundo e ela sequestrou o Banco Central inglês e depois outros bancos centrais. Então, eles governam o dinheiro. São mais de uma família, mas principalmente eles, né? O Knesset israelense tem 120 membros parlamentares. Como Israel tem um sistema parlamentarista de governo, a Knesset é usada para eleger o governo e o presidente. Então, pessoal, o que nós estamos vendo nos bastidores aí é algo simplesmente abominável, né? Porque nós vimos aí a verdadeira história do povo judeu, né? Que, na verdade, esses que estão atacando o povo da Palestina e matando, na verdade, eles estão matando o verdadeiro povo judeu. Eles estão fazendo um extermínio do verdadeiro povo judeu. Quem que é o judeu verdadeiro? Está sendo assassinado. E resolveu, né, esses que se converteram ao judaísmo, não seria um problema se eles não tivessem usado a religião como desculpa para invadir, né? E mudar a história da Terra. Então, o povo judeu da antiguidade não é nem negro, nem de cor amarela, ele tem uma coloração quase queimada do sol, né? Ou avermelhados, né? Infelizmente, no nosso mundo, a mentira tem mais eficiência do que a verdade. Muitas pessoas têm o costume de acreditar em factoides ao invés de ir em busca da verdade. No caso de Jerusalém, é a mesma coisa. A região evangélica, que é a maçônica, sempre irá distorcer a verdade. Não que a maçonaria seja má, volto a frisar, mas que em muitos ramos houve a infiltração deles. Nas escolas e faculdades de teologia do mundo evangélico se aprende que Israel é o relógio escatológico de Deus e que Jerusalém é a cidade santa. Isso tudo é uma mentira monstruosa. Primeiro, que Israel moderna, branca, é totalmente voltada à maçonaria Illuminati. Segundo, que Jerusalém é uma cidade, né, onde aconteceu tantas guerras, tantas mortes, né? Então, assim, é delicado falar nisso, né? Eu falei do fim da Casária para vocês, como que ela foi destruída.
Eu falei também desses seres répteis, né? Que, se você olhar, eles são, da descrição do diabo, é a mesma, né? É uma categoria de personagens, né? Na Índia, eles eram chamados de asuras. Então, no zoroastrismo também, na Pérsia, quando eles foram expulsos de lá também, eles eram chamados de demônios também, né? Contei a história de Zoroastro, estou dando uma repassada numa anotação minha para ver se eu não esqueci de nada, né? Tem toda uma história por detrás disso, pessoal. Essa, para finalizar, tá, pessoal? E partindo para o fim, nós vamos parar por volta de 13 horas. Então, eu quero dizer para vocês que eles criaram uma máfia, porque eles não tinham mais país e se infiltraram em vários países da Terra. Até que eles conseguiram uma vingança em Israel. E, então, inclusive, se você ver um mapa de como que era a Palestina antigamente, tem na internet aí, você vai ver o tamanho que era a Palestina e como que ela está hoje confinada na faixa de Gaza. Então, os casarianos tornaram-se uma nação governada por um rei maligno que tinha a servirem na sua corte antigas artes negras babilônicas, oligárquicas ocultas. Durante esse tempo, os casarianos tornaram-se conhecidos pelos países vizinhos como ladrões, assassinos, bandidos de estrada e assumiram as identidades dos viajantes. E eles, porque, como eu disse, a especialidade deles é disfarçar-se, né? Eles assassinavam a pessoa, tomavam o lugar dela e os bens dela, sendo essa prática ocupacional um modo de vida normal para eles. Então, até do ano 100, mais ou menos até o ano 800 a.C., eles viveram desse modo, né? Estando sediados naquele país chamado Casária. Mas depois que eles foram destruídos, eles receberam um ultimátum da Rússia, né? Que eles vão para outras nações vizinhas, né? Isso aconteceu por volta do ano 800 até o ano 10. No ano 1000 e pouquinho, que eles foram anexados pela Rússia. Mas a Rússia pagou caro por isso, que o czar foi assassinado, toda a família dele foi assassinada. Eles fizeram uma vingança tremenda, né? E criaram essa falsa religião que é, né, voltada apenas para o capitalismo, né? Sem contar que eu poderia falar sobre Baal, como foi que eles tentaram introduzir no judaísmo antigo o culto a Baal e da, digamos, disputa que teve entre o profeta Elias e os sacerdotes de Baal. Sim, Elias, aquele mesmo que foi levado ao céu num carro de fogo. Então a própria Bíblia cita os adoradores de Baal. É esse mesmo povo, desde aquela época, pessoal. Porque por que Baal pedia sacrifício de crianças? Teve até um personagem bíblico, se a Almaia lembrar o nome, eu esqueci, acho que era Jacó, que ia sacrificar o seu primogênito. E aí vem o anjo e fala: não, ao invés disso, desafia eles, vamos sacrificar um touro. Só que o altar, acho que foi Elias, eu não me lembro, me fugiu agora. Então tem toda uma disputa, e os sacerdotes. Você lembra quem que foi que ia sacrificar uma criança? Abraão, que havia tido um ser falou para ele, né, que ele iria ter uma descendência especial, e como o ser sumiu, dizem as más línguas que ele estava guerreando em outras partes do universo e não pôde dar atenção para Abraão. E quando voltou, que seria o Javé, quando voltou, alguém que não se sabe se era ele ou não, porque eu já nas minhas pesquisas descobri que, como médium, o que Abraão era um médium. Ele conversava com uma consciência mais de fora da terra, que para ele sentia como Deus. E aí disse: sacrifique seu filho Isaque. Então ele levou Isaque, na hora que ele estava baixando o punhal, um anjo apareceu e disse: não faça isso. Então ele acha que foi uma prova de vida de Deus, né? Que Deus queria uma prova, mas há controvérsias com relação a isso. E os historiadores, pesquisadores, professores de história de Tel Aviv dizem que depois desse dia não se falou mais de Javé por ali, porque o Javé ficou com o filme muito queimado, Isaac também, que foi o filho que ia ser sacrificado, ficou com muita raiva do pai, quer dizer, já chegando, fazendo discórdia, e tem gente que acha que isso é sagrado, prova de fidelidade, que Deus precisa dessas coisas. É tão ingênuo, né? É tão, assim, fechado, uma mente que não pensa, que não analisa que isso não pode ser de um ser que criou tudo,
né? Ele não precisa desse tipo de... Exato, Bom, imagina, sacrifício de uma criança. Isso aí é um culto que vem da antiga Pérsia, da antiga Mesopotâmia, da antiga Fenícia, que eram os adoradores de Baal. Mas esse povo que se fez passar, porque eles deturparam a religião também deles, né? Eles se infiltraram na religião deles para poder ter sacrifício de crianças, né? Infelizmente, né? Dói falar isso, né? Muitos sacrifícios foram feitos, eles foram feitos enganados, e quase que Abraão faz um sacrifício. Deus interviu. Peraí, entendi a tua colocação. Então, olha aí, meu raciocínio ele como médium tinha acesso a vários seres e não podia dizer quem era quem, porque, né, mandava ele fazer, ele ia e fazia tudo, tá? Uma oportunidade, eu já falei até aqui numa live, que em uma oportunidade, como nós trabalhávamos para seres de fora da Terra, 9 anos dedicados, nós tivemos a oportunidade de conversar com Saint Germain, que veio através da Canal Bárbara, que inclusive do meu livro Contatos Extraterrestres na Amazônia, com 510 páginas, que eu vou mandar para você, me cobra, eu vou mandar físico mesmo. Eu prometi Sim. PDF, mas eu vou mandar físico mesmo para você, que eu ainda tenho no Rio de Janeiro. E ele pegou, ele falou bem assim, nós estamos aqui com aqueles que vocês chamavam de Deus na Bíblia. Aí eu falei, opa, eles estão aqui? Estão. Falei, então eu tenho perguntas para fazer. Por que vocês mandaram uma pessoa sacrificar seu filho, fazer determinadas coisas, invadir regiões, se vocês mesmos ensinaram a não matar, né? Digamos que aquelas 10 mandamentos tenham de fato vindo deles e que estava lá não matar, não fazer isso, não fazer aquilo, e depois manda matar. Aí a resposta foi: nem tudo que era dito éramos nós. Outros seres se passavam, conversavam como se fosse nós. Eu já falei, inclusive, em live anterior, isso daí. Aí agora encaixa, né? Que outros seres, que são esses que querem sacrifício, que pediram para matar. Já o anjo, que ele tinha, de fato, o contato com seres mais elevados, falou não. Agora, como diferenciar na Bíblia o que era dito pelo anjo, o que não era? Porque médium, eu estudo médiums na atualidade. O médium, ele às vezes não sabe quem está falando, né? Agora, pelo teor da mensagem, a gente mais ou menos pode ter ideia, e da frequência, que acredito que naquela época ele não tinha muito. Todo mundo que falava, ele achava que era Deus, né? E deve ter iniciado guerras, deve ter, porque Abraão era um guerreiro, né? Ele era guerreiro. E ainda disseram o seguinte: além de não ser só nós, né, que contatávamos, algumas vezes atribuíam a nós desejos deles. Ou seja, o próprio Abraão viu que quando ele dizia que era Deus que mandava, todo mundo dizia amém, aí ele pegou, Deus mandou matar, Deus mandou guerrear. Aí todo mundo, se Deus mandou. E isso acontece até hoje, né? Por isso é que o médium, ele é um teste muito grande, você ser médium. É um teste é muito fácil cair você sendo intermediário, porque se você começar a inventar e dizer que foi lá de cima, isso vai ter consequências, isso é karma. Se você começar a falar coisas, né, que não são de fato, ou então até canalizar seres e que estão passando informações, e aí você, pelo amor de Deus. Ou seja, é um assunto muito delicado, é por isso que muitos rejeitam logo a priori, mas que nós não podemos rejeitar, porque a próxima linguagem da Terra será a psíquica, a telepática, e a gente só está treinando. Vai ser possível contactar esses seres, e vai ser criado também uma técnica de proteção para evitar esse tipo de
engodo, porque eles fazem isso, que é elevação do padrão vibratório, e no mínimo 2 pessoas ouvirem a informação. Isso é uma outra técnica que foi passada. Então, esse povo invade a Inglaterra centenas de anos após a sua expulsão, porque não foi instantâneo. Eles ficaram pela Europa vagando, como judeus errantes, se infiltraram, porque a especialidade deles era se infiltrar. Se infiltraram na Inglaterra, eles coordenaram o assassinato do rei Charles I, contrataram Oliver Cromwell para assassinar o rei e tornar a Inglaterra mais segura para suas operações bancárias novamente. Isso deu início a guerras civis inglesas, que prosseguiram ao longo de quase uma década, tendo como resultado o assassinato da família real e de centenas de outros da nobreza inglesa genuína. Foi assim que a cidade de Londres foi criada como a capital bancária da Europa e lançou o início do Império Britânico. E a partir daí, eles começaram a vingança deles na Índia, a invasão em vários países aí, né? Até na China. Eles fizeram uma coisa, eles inclusive começaram a vender drogas, né? Ópio, e quando eles estavam no domínio na Índia, eles estimularam a plantação de papoula para facilitar a fabricação do ópio e viciar o povo chinês. Então é uma máfia conhecida como máfia casariana. Tem um jornalista chamado Benjamin Fulford, que denuncia tudo isso também com detalhes, só que ele teve que se esconder no Japão, ele teve que ir embora dos Estados Unidos, da Inglaterra. Por quê? Para onde ele ia, eles tentavam matá-lo. Então é uma coisa muito séria, né? Então, essa máfia casariana usou a sua enorme fortuna para entrar em um novo sistema bancário, baseado na arte secreta da magia negra babilônica, que eles alegavam ter aprendido com os maus espíritos de Baal, em troca de muitos sacrifícios de crianças. Esse dinheiro mágico babilônico envolveu a emissão de certificados de crédito em papel para depósitos de ouro e prata, que permitia aos viajantes que viajassem com seu dinheiro de uma forma que oferecia fácil substituição. Então, eles criaram os títulos, né? Caso perdessem os certificados ou fossem roubados. Então, eles criaram um jeito, inclusive juros, usura, né? Você vê que a palavra usura, juros elevados, vem de azura, que é demônio, né? E eles criaram isso também para escravizar as pessoas através do sistema financeiro. É interessante como o próprio problema que foi criado pelos casarianos também teve uma solução fornecida por eles, né? E outra especialidade deles é criar uma doença e vender o remédio, o antídoto. Eventualmente, o rei casariano e sua pequena corte circundante se filtraram-se na Alemanha com um grupo que escolheu o nome de Bauers. Da Alemanha para os representarem e continuarem seu sistema malévolo de Baal. Os Bauers do escudo vermelho, que representavam os seus sacrifícios secretos de crianças, baseados no sangue, mudaram seu nome para Rothschild. Eu precisava ler isso. Significa filho da rocha, Satanás. Bueno, os Rothschilds, essa família, né, que construiu o parlamento. Lembra que eu pedi para vocês investigarem qual foi a família que patrocinou a construção do parlamento israelense, da atual Israel sionista, né? Os Rothschilds, como uma linha de frente da máfia casariana, infiltraram-se e sequestraram o sistema bancário britânico, como eu já disse, e posteriormente sequestraram toda a nação da Inglaterra para poder fazer a sua vingança, né? Então, dá para falar um pouco mais desse assunto, mas como nós já vamos completando 1 hora, eu vou já parando por aqui. Eu quero ver se o Maia quer fazer alguma colocação mais, né? O sistema foi projetado para usar os judaicos, pessoal, como fachada, na verdade, né? Então, eles usaram os próprios judeus como fachada, tanto que hoje eles mesmos estão revoltados com o que está acontecendo no massacre ao povo palestino, né? Então, eles estão sacrificando esse povo. Eu não estou escutando você. Depois que você falou... Deu uma pequena interferência aqui, me ligaram, né? Eu estou no celular. Então, é isso. Eles planejaram a Primeira Guerra Mundial, planejaram a Segunda Guerra Mundial, certo? E, enfim, e continuam fazendo isso, criando guerras, né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma palestra que a gente pode marcar futuramente. O mais incrível, sabe o que é? É cunhar de sagrada. Cunhar, colocar a alcunha de sagrada, uma guerra sagrada, do bem contra o mal. Você vê aquelas pessoas, aquilo ali é a reencarnação de não sei o que, você acha? Que 25 mil pessoas são reencarnações, e a forma como estão morrendo, vamos lá.
Vamos lá. Agora, se você me permite, Tá eu claro, vou por entrar favor. aí. Agora é sua vez. Eu, quando conheci essa moça Bárbara, que contatava extraterrestres, eu falei, eu vou procurar aqui na cidade de Manaus quem contata seres extraterrestres, e encontrei um ashram nos moldes Uhum, dos ashrams indianos, tanto é que essa canal, essa senhora, uma uhum, advogada, médium, uhum. ela havia sido Hare Krishna, frequentado o templo Hare Ah, Krishna. sim, sim. E ela recebeu um papel dizendo, de uma senhora, dizendo que ela havia sido convidada para canalizar seres de outros planetas, mas que ela não queria essa responsabilidade. E deu para esta advogada. E a Uhum, advogada falou: eu vou fazer esses exercícios, sim. Eu vou fazer essas práticas, porque as pessoas pensam que é uhum. tudo caído do céu. Nem sempre cai do céu, tá? Às É vezes verdade. você pode criar as oportunidades. E ela criou essa oportunidade. Eu vou fazer essas práticas aqui. Ela já era Rosa Cruz também. Uhum. E quando ela começou a fazer as práticas, de fato, um ser se materializou na frente dela, Nossa. dizendo que era um ser de uma outra galáxia que estava no planeta Terra para ajudar nessa fase meio que de transição. E o Uhum, nome dele era Zambar, e aí ele disse que ele queria orientar os extraterrestres que estavam perdidos, infiltrados na população, mas que eram seres de uhum, almas muito velhas, que uhum, estavam aqui na região, e que ele iria trazer esses seres até ela. Tanto é que as pessoas sonhavam, olha, vá até esse endereço, converse com fulana e nossa. fique lá recebendo orientações dela. E começou a aparecer. Ela fala que antes de eu entrar, né, antes de eu conhecê-la, cerca Uhum, de 80 extraterrestres, né, vamos dizer, nossa. Aham, perdidos no esquecimento, perdidos, né, não sabiam sua uhum, origem, começaram a se reunir e ele vinha instruí-los por meio dela. E ele uhum, orientava ela como eles deveriam, em que eles deveriam mudar os comportamentos para poder se qualificar a retornar aos seus planetas, porque nós sabemos, aí não é ela falando, já meus estudos metafísicos dizem que a cada 13 mil anos, o nosso sistema solar passa por um corredor de luz, e é neste corredor de luz que acontecem as migrações definitivas. Quem vier uhum, vai ficar em torno de 12 mil anos. E quem uhum, sair, pode sair definitivo. Em períodos de 2 e 2 mil anos, que são 6 ciclos de 2 mil anos, quando terminam, existem as migrações temporárias. Mas uhum. as migrações definitivas, ou você vem para o planeta ou sai do planeta, é agora, e nós estamos nesse período. Acabamos de entrar em 2012 no cinturão de fótons, então muita gente vai vir, seus parentes de outros planetas, vir resgatá-los. Obviamente, deve estranhar muito, porque Uhum, vão pegar muitas vezes pessoas que nem acreditam neles, né? E uhum, tá. E neste local, esse ser extraterrestre, que eu já não sei, uhum. já esqueci até porque eu comecei a falar nele, nesse Sim, não, porque, na local, verdade, porque ela. muitas canalizações, a gente sabe que tem seres que se disfarçam, enganam o médium também, né? Mas que uma excelente forma de contato e comunicação com a divindade é realmente através de canalização. Então, muitos Ou personagens do passado. interna, a intuição, porque a canalização dela nada mais, ela era muito normal, ela não falava assim, Uhum, não fazia nada, ele simplesmente acoplava, ele falava que era telestesia, que ela deveria buscar o conhecimento, expandir o uhum, conhecimento para que ele pudesse usar o mental dela para transmitir. Não era aquela incorporação 100% que a pessoa não sabe, não era. eu Era como conheço. está a gente vê que está acontecendo muito por aqui.
E eu comecei a falar nisso para falar de uma outra coisa que eu estava falando e que eu vou lembrar daqui a pouco. Mas eu acho que era mais com relação a esses extraterrestres perdidos e que precisavam alinhar seus comportamentos, evoluírem, senão poderiam até migrar para planetas mais atrasados do que o nosso. Eu acho que era isso que eu queria falar. Então, o que eu quero dizer para você, Maia? Quero dizer assim, ó, que esse é um fragmento de todo um conhecimento. Nós falamos por tópicos e ainda assim ficou grande, de 2 horas aí praticamente. Tem uma etapa que eu conto como foi que o Serviço Secreto Israelense, o Mossad, unido com a CIA, criaram um vírus especial de computador para sabotar o projeto nuclear iraniano. Como que esse vírus saiu do controle? Mas saber que eles sempre tiveram... Esse vai ser o tema da próxima live, gente. Eu já conversei com ele sobre isso. Ele está fazendo agora a introdução da próxima live. Por favor, Paulo. Exatamente, que é o relatório Gaia. E aí a gente vai entender um pouco mais do que eu falei hoje. E eu prometo para vocês, na próxima live daí, eu complemento. Porque, senão, assim, nós estamos completando já o meu tempo limite hoje. Mas é maravilhoso, tem tanta informação. E eu, por exemplo, eu quero mostrar o portal que tem lá no Oriente Médio. Paulo, fala como as pessoas podem adquirir esse livro, por favor. Já está impresso o relatório a Gaia? Já. Relatório Gaia. O relatório Gaia está à disposição. Inclusive, vou te mandar um. Depois você me passa o endereço completo. Vou te mandar um. Quem tiver interesse em adquirir o relatório Gaia, você pode ir para o último slide. Me dá no último slide tem o meu telefone. E a pessoa pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E eu mando. O relatório Gaia é a chave para você poder entender de maneira muito mais completa tudo isso, certo? Esse relatório alfa, certo? Porque em breve vai sair o relatório beta, que é tudo que eu falei hoje, mas dissecado, certo? Então, mas tem que ter um contexto, e o relatório alfa é o contexto. Quem estiver interessado, manda. Você pode comprar pela Amazon ou pelo site da editora Filos. Ou direto comigo, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, eu pego o seu endereço, telefone, você me manda Já que as pessoas estão tendo acesso a você, o ideal é comprar com você. Qual o valor, por favor, já para as pessoas se prepararem? Já incluindo as despesas de correio, R$60, né? Incluindo já a postagem, em qualquer lugar do Brasil. R$60 eu já mando para você. Olha, eu gostei desse formato aí, seria octogonal, né? Eu acho que o meu eu vou fazer octogonal também, sabia? Eu gostei. Legal. Eu posso copiar na terceira edição do meu livro? Pode, velho. Eu gostei. Muito bacana. Pronto, essa é a introdução da próxima live. Se quiser falar mais um pouquinho. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, porque são informações que vão ajudar a despertar a consciência da humanidade sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores, a verdadeira história do planeta Terra, como que, às vezes, meia dúzia de pessoas assume o controle de um país e destrói a reputação de um país e assassina milhares e milhares de pessoas, né? Ou explora sexualmente, ou monetariamente, enfim, ou com sacrifício disfarçado, né? Então, nós podemos criar uma força de bem, de paz e amor, elevando o padrão vibratório do planeta, através de orações, através de mantras e através da difusão do conhecimento. Então, o canal da Almaia está prestando um trabalho de utilidade pública para o bem da humanidade, abordando esses temas, dando oportunidade para nós, pesquisadores, de compartilhar esse conhecimento. E não é ficção, não é teoria de conspiração, tudo isso embasado em informações históricas e científicas, tá bom, pessoal? Gratidão, Maia, foi uma honra, um prazer estar com você hoje. Nos falamos aí, então, na sequência, para a próxima live sobre o relatório Gaia, a história da Gaia, nosso querido e amado planeta.